na carta de João, lá do Apocalipse. Apocalipse de João, capítulo 2. Aleluia. Ontem tivemos nossa sexta experiência de gratidão. Deus nos concedeu mais um privilégio de estarmos abençoando e levando nossa gratidão através das orações e daquilo que os irmãos semearam. Nós estamos em rumo à sétima experiência, amém? Glória a Deus, e eu quero convidá-lo a estar ativamente participando, orando, contribuindo e indo. Se você puder participar, será uma bênção. Apocalipse capítulo 2. Aleluia. A partir do verso 8. Domingo passado falamos sobre a igreja de Éfeso. Aquilo que nós, como igreja hoje do século 21, podemos aprender. Quero lembrar, irmãos, que quando João escreve essa carta, quando ele escreve às igrejas do Apocalipse, não era somente para atender a necessidade deles. A verdade é que o número 7 representa a totalidade da igreja, não somente daquela época, mas de todas as épocas. Então essas mensagens que transmitidas às igrejas, Jesus, o Senhor da igreja, transmitiu não somente a elas, mas a todas as igrejas locais, independente de onde, independente de quando, se serão igrejas que ainda surgirão, igrejas locais que ainda surgirão, essas mensagens são atualizadíssimas para nós e para todas as igrejas na face da terra, amém? E irmãos, um complemento, o que nós vimos no domingo, nós guardamos, nós queremos de alguma maneira viver, de alguma maneira não perder o nosso coração. Quem estava aqui domingo lembra, nós falamos de uma igreja sem coração, misericórdia, pastor, mas a Bíblia diz que aquela igreja havia abandonado o primeiro amor. Então nós tratamos desse perigo que ronda a nós como igreja, mas eu quero falar nessa noite sobre uma igreja em amargura. Misericórdia, pastor. Leia comigo a partir do verso 8, e você vai entender o que a palavra quer nos trazer nessa noite, em nome de Jesus. Apocalipse 2:8 diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo, olha que pesado, isto sim, sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova, e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está falando a quem? Às igrejas. Não era somente a esta, mas a todas as igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano. Aleluia. Deixa do jeitinho que está ótimo. Isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Você pode fechar os seus olhos nesse instante? Deixe sua Bíblia aberta aí e feche os seus olhos e vamos orar. Pai, obrigado por essa oportunidade
de lermos a Tua palavra e de por ela sermos instruídos, ensinados. Espírito Santo, nosso mestre, Espírito Santo, aquele que nos ensina todas as coisas, fale conosco nessa noite. Abra os nossos ouvidos para ouvirmos a sua voz, abra os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da tua lei e dá-nos um coração disposto a aprender e a viver tudo que o Senhor nos ensinar. Damos ao Senhor gratidão, damos ao Senhor glória e nesse momento repreendemos desse lugar toda ação maligna. Nós amarramos o valente nessa hora e dizemos que seja repreendido toda a sua ação, toda a sua distração, toda a sua inquietação, toda a seta inflamada do Satanás seja repreendida em nome de Jesus e esse lugar seja tomado pela tua presença, pela tua glória, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém e podemos aplaudir bem forte a Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Você já provou algo muito amargo um dia na sua vida? Quem já? Esses dias, irmãos, eu nunca tinha, para falar a verdade, eu tinha uma certa resistência com jiló. Quando vim morar aqui, se eu não me mostrasse jiló, que eu corria de quem tentasse me fazer acreditar que aquilo era bom. Mas não é que é bom, gente? Nossa, Deus, um jilózinho com feijãozinho, com angu. O Jailton não gosta não. Irmãos, e esses dias eu provei a jurubeba. Quem já comeu jurubeba? E eu nunca tinha provado. E eu disse assim, eu sou daquele irmão que não fico com preconceito antes de provar. Eu posso me armar de um conceito depois que eu provo. Agora, de preconceito, não. Preconceito é aquele que olha e diz assim, sei lá se isso é bom. Você nunca provou? E eu disse assim, eu quero provar. E comi 2 in natura. Me deram e eu joguei ela para dentro e amargou demais da conta. Aquele negócio amarga para valer. Mas valeu a experiência e eu estou aberto para comer outras vezes se necessário. Quem já tomou um chá bem amargo? Quem já tomou um remédio bem amargo? Irmãos, muitas vezes alguns até dizem assim, é com o remédio mais amargo que vem o melhor tratamento. Eu não sei se isso é verdade, mas a gente tomava umas coisas quando era pequena que o pai e a mãe da gente mandava a gente tomar e que fazia efeito. Eu estou falando isso tudo, irmãos, porque essa igreja que nós estamos lendo sobre ela, ela vivia numa região chamada Esmirna. Esmirna era uma cidade da Ásia, mas era uma cidade considerada a das mais belas da época. Era rival de Éfeso. Éfeso já era uma cidade assim, muito linda, muito próspera. E Esmirna não passava longe. Era uma igreja, era uma cidade, melhor dizendo, que também tinha uma beleza, era considerada a flor da Ásia. Então, queridos, você diz assim, e o que é que tem a ver uma cidade considerada tão linda com amargura? O nome Esmirna vem de mirra. A mirra era uma erva extremamente amarga. Então daí, queridos, as pessoas, os estudiosos, darem um significado do nome Esmirna com amargo. Talvez essa cidade, os moradores, a população, estivesse vivendo um tempo extremamente próspero. Mas a igreja que lá estava, veja que a carta agora que Jesus manda é endereçada a uma igreja que estava em Esmirna. Era uma igreja que, apesar da cidade ser uma cidade bela, rica, próspera, a igreja que estava lá estava vivendo justamente o que o nome da cidade significava: amargura. Infelizmente, o que essa igreja viveu, talvez outras não viveram. Outras que João escreve, talvez não viveram a intensidade dessa amargura que a cidade proporcionava a essa igreja. E o texto vai dizer que Jesus, ele conhecia muito bem essa igreja. Ele conhecia muito bem o que essa igreja passava. E aqui nós vemos algumas coisas que essa igreja estava
enfrentando e que estava tornando a realidade dela, a vida dela, uma vida amarga. Verso 9 vai dizer que essa igreja estava passando por uma tribulação. Diga comigo, tribulação. A ideia de tribulação é de alguém que está sendo esmagado, pressionado, sufocado por uma circunstância. A igreja em Esmirna estava passando por esse momento de esmagamento, de pressão pela população daquela cidade que era extremamente fiel a Roma. Aí daí, pastor, não é para ser, a gente não tem que obedecer os nossos governantes, temos, mas existem coisas que o cristão, ele não tem obrigação, quando uma lei humana contraria uma lei divina. Então, o que é que se pregava, o que é que se obrigava aos cidadãos de Roma, e Esmirna, por ser também uma região do domínio romano, o que é que era obrigado para eles? Uma das coisas que contrariava a lei de Deus: adorarem o imperador. Não somente essa, Éfeso também, mas essa cidade, de uma maneira especial, era uma cidade extremamente ligada a Roma. Eles foram os primeiros a construírem uma imagem para o imperador. Então era uma cidade que dizia assim: o César, o imperador, é um Deus que deve ser adorado. Além dos tantos outros deuses que existiam naquela cidade, o César era um que tinha que ser obrigatoriamente adorado. E os cristãos diziam assim: nós não vamos adorar, não. Nós não vamos nos curvar diante de nenhum outro nome a não ser o nome de Jesus. Só que isso, irmãos, trazia viver o Evangelho, viver a vontade de Deus, queira ou não, traz consigo uma consequência. Quando você se firma na verdade, quando você se firma num propósito: eu quero agradar a Deus, eu quero me santificar, eu quero fazer a vontade de Deus, saiba que você vai atrair tribulação, perseguição, você vai atrair uma série de pessoas que vão olhar para você de forma esquisita, olhando para alguém assim que eles acham que é exagerado, que é radical. E essa igreja estava passando por isso. Para você ter ideia, por causa disso, 1.200 irmãos de uma vez, lá tinha um monte chamado Monte Pagos, era um monte muito alto que existia em Esmirna. De uma vez, 1.200 cristãos foram atirados daquele monte e foram mortos, porque eles não adoravam a César. De uma outra vez foram 800. Então, ao todo, 2.000 cristãos, quase que simultaneamente, foram mortos, atirados de uma grande montanha, atirados de um grande monte, para que morressem, porque não adoraram a César. O bispo dessa igreja, o líder, o pastor dessa igreja, Policarpo, a história conta que ele foi levado diante do procônsul da cidade e foi constrangido a negar Jesus Cristo e declarar que César era o Senhor. Então, esconjura esse Jesus. E a história diz que ele diz: há 86 anos eu tenho servido a Jesus e ele nunca me fez mal. Como eu vou negar o meu Senhor? Como eu vou negar o meu Rei? E diz que por causa da sua decisão de não negar Jesus, Policarpo foi arrastado para a arena para que as feras o devorassem. Na verdade, uma intimidação em primeiro momento, para que ele afrouxasse, para que ele negasse Jesus. Então fizeram um terrorismo com Policarpo, as feras doidas para devorarem aquele homem, mas ainda assim ele não negou Jesus. Construíram uma pira, uma fogueira para Policarpo e colocaram ele lá. E lá na fogueira ele diz ao procônsul: você acha que vai me intimidar com esse fogo que dura só 1 hora e pouco depois se apaga? Você ignora, procônsul, o que é o fogo eterno.
o que é o juízo eterno, preparado para os maus. E diz a história, irmãos, que ele morre queimado naquela fogueira, vivo, foi lançado naquela fogueira, aos 86 anos. O pastor, o bispo da igreja de Esmirna, foi executado porque não negou Jesus. Você está entendendo o clima que essa igreja estava passando? Não era aquele tipo de hostilização, crente, vai para a igreja, Bíblia, vai para a igreja, aleluia, e fica assim. Não, irmãos, isso daí é um nível muito superficial de perseguição. Isso é um nível muito pequeno de perseguição, é a zombaria. Deixa a gente chateado? Deixa a gente triste, porque muitas vezes parte de pessoas próximas, parte de parentes, parte de amigos, parte de vizinhos, parte de gente que está próxima a gente. E a gente fica ali chateado, nossa, fulano, fica zombando da minha fé. Mas, irmão, preste atenção, isso é uma perseguição rasa. Em vista daqui estes irmãos, daqui irmãos do nosso tempo têm sido submetidos. Esses irmãos estavam passando por grande tribulação, grande perseguição. Além disso, irmãos, o que tornava a vida desta igreja amarga era a pobreza financeira dessa igreja. Jesus diz que sabia que eles eram pobres. O texto vai dizer: conheço a sua pobreza. Mas olha que coisa interessante, coloca aí verso 9. Olha que coisa interessante, porque ao mesmo tempo que Jesus disse que era uma igreja pobre, ele atesta que na verdade ela era uma igreja rica. Aí nós vemos dois tipos de conceitos. O que Jesus conhecia, a pobreza que Jesus conhecia naquela igreja, não era uma pobreza de fé, não é uma pobreza espiritual, não era uma pobreza de valores. Pelo contrário, essa igreja nesses outros quesitos era rica, mas a pobreza de fato era uma pobreza financeira. A maioria daqueles irmãos vinham de uma classe de escravos. A outra parte era pobre porque, pela fé que eles tinham, eles se negavam a ganhar dinheiro ilícito, a fazerem coisas erradas, a serem desonestos, a terem lucros que eles sabiam que não podiam receber. Então, por negar-se a isso, eles não tinham condições, talvez como outros, que usando de astúcia, conseguiam se enriquecer. Diferente dos nossos dias, irmãos, em que muitos cristãos, por causa da barra do ouro, alguém já disse que há 3 barras que o crente ele precisa vencer: a barra da saia, que é a questão da sexualidade, a barra da fama e a barra do ouro, que é o dinheiro. E muitos crentes, quando conseguem alcançar um certo nível de tranquilidade financeira, muitas vezes a Bíblia diz que os que querem ficar ricos caem em muitas armadilhas. É justamente aquela ganância, aquele desejo de ter que me faz fechar os olhos quando eu deveria abrir. É aquela ganância que me faz aceitar o que eu deveria negar. E por fazerem assim, o testemunho deles válido, eles não eram crentes ricos. Além do mais, quem não estivesse de acordo com Roma, as associações dos trabalhadores, as portas se fechavam para eles. Então eles não conseguiam um emprego fácil. Sabe, vai no cine, vai ali, você vai colocar, não, você é cristão? Você está de acordo com o que... Não adoro o César, então, olha, tem emprego para você não. Então o nível de desempregados, de pessoas que estavam ali passando necessidade era grande. Não era uma igreja rica, não era uma igreja abastada, era uma igreja pobre, constituída de pessoas pobres. E aí vem aquele tipo de preconceito de que a igreja não pode ter falta, não pode ser, nós precisamos comer o melhor dessa terra. Irmãos, nós já comemos o melhor dessa terra. E isso não tem nada a ver, irmãos, com ser rico. Isso não tem nada a ver com a questão do poder aquisitivo. Uma igreja como a de Laodiceia, você vai ler no capítulo 3,
Era uma igreja rica mesmo, financeiramente próspera. Era uma igreja que dizia assim: nós somos ricos, de nada temos falta. E Jesus olhava para ela e chamava ela de miserável, porque o padrão de riqueza do céu é diferente do padrão de riqueza da terra. Tem muito rico miserável e tem muito pobre rico, porque uma coisa é diferente da outra. Jesus podia ver naquela igreja financeiramente que era uma igreja pobre, mas ele via muito além daquele cifrãozinho. Ele via além e ele dizia: vocês são ricos. Além da pobreza, queridos, era uma igreja que enfrentava blasfêmias e calúnias. Pra você entender que essa igreja estava vivendo uma amargura. A vida daquela igreja não era leve. Não era chegar no culto, levantar as mãos, adorar, glória a Deus. Não, irmãos, uma vida difícil. Uma vida dificultosa, penosa. Além disso, o verso 9 fala que eles eram alvos das blasfêmias dos judeus. Blasfêmia daqueles que deveriam mostrar um coração temente, porque eram judeus, eram um povo da aliança, eram filhos de Abraão, filhos da fé, filhos da promessa, mas que na verdade, por se fecharem quanto à voz de Deus, se tornaram sinagoga de Satanás. Para a gente entender, irmãos, que não é suficiente a gente se declarar religioso. Eu vou numa igreja, isso não quer dizer nada. Eu faço parte da lei dos crentes. É assim que se dizia antigamente. Isso não quer dizer nada, irmão. O cara pode estar na igreja e pode ser influenciado por Satanás. Estavam lá os judeus que deveriam mostrar o amor que eles tinham a Deus, a sensibilidade de ouvirem a Deus. A lei veio através dele. Cristo em carne, como descendência humana, veio da linhagem deles. Mas ainda assim, esses que estavam em Esmirna não eram sinagoga ou casa de Deus. Nós cantamos: essa casa é a tua casa, mas eram casa de Satanás, sinagoga do diabo. E eles acusavam os crentes, eles blasfemavam, incitavam mais ainda o povo contra a igreja. Existiam algumas calúnias que eram levantadas na época contra os cristãos. Primeira, que eles são canibais. Os cristãos são canibais, porque eles dizem que tem uma festa chamada Ceia do Senhor, e eles dizem que lá eles comem a carne de Cristo e o sangue de Cristo. Não é brincadeira não, irmãos, isso era a acusação que se fazia contra a igreja naquela época. Porque dizia assim: olha, o que é que vocês estão fazendo? Não, nós vamos celebrar a ceia, nós vamos comer do corpo e beber do sangue de Jesus. E era símbolo, irmãos, era o pão e o vinho, sempre foi. Mas eles pegavam isso e diziam assim: são canibais, nunca visitaram, nunca foram participar de uma ceia, mas eles criavam blasfêmias e calúnias para incitar os ânimos das pessoas contra a igreja. Ele dizia assim: são canibais. Além de serem canibais, eles são imorais também, porque antes da ceia, naquela época, existia uma festa chamada festa ágape, que era a festa do amor, o amor de Deus. Então quando eles ouviam assim: olha, nós vamos celebrar a ceia, mas antes nós vamos ter uma festa ágape, a festa do amor, são imorais, são prostitutos. Isso eram judeus, os formaizinhos, os bonitinhos, os santinhos. Sinagoga do diabo. Além de imorais, além de canibais, afirmavam que os crentes da época, eles dividiam a família. Porque imagina, os irmãos pregavam, irmãos, mas a gente sabe que nem todos de uma mesma casa aceitarão Jesus. Nós sabemos disso. E a família, querendo ou não, se divide na sua fé, nas suas práticas. O que o cristão dentro da casa faz, o que não é crente talvez faça, e o crente não faz, porque a fé que ele tem lhe permite ir, mas também não lhe permite ir em algumas circunstâncias. E isso trazia um racha. Vamos tomar uma cachaçada até cair, o crente dizia assim: eu não,
eu não vou não. Então você não quer mais, você não é mais da nossa família, mas antes você não tomava, aí não ficava se abraçando, bebendo, vomitando um em cima do outro. Então, e agora? Não, agora não faço mais isso. Então a família, querendo ou não, tinha um racha ali entre a luz e as trevas. Não tem como a coisa ser igual a outra. Então eles eram acusados de dividirem família. Eles eram acusados de serem ateus. Os cristãos eram acusados de serem ateus. Porque existiam inúmeras imagens naquela cidade, mas os cristãos não se curvavam diante de nenhuma delas. Aleluia! Os nossos joelhos só se curvam diante de um Deus, cuja figura não pode ser vista pelo olho humano. Nós não servimos um Deus feito por mãos humanas, mas servimos um Deus cujas mãos nos fizeram. Não servimos um Deus que não tem fôlego, um Deus que não pode falar, um Deus que não pode ver. O salmista diz: os deuses deles têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, som nenhum sai da sua garganta, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam. Mas o nosso Deus está nos céus, e Ele faz tudo como lhe apraz, e só diante desse Deus, cujos olhos humanos não podem contemplar, é que nós nos curvamos. Por isso que eles ficavam doidos. Porque, irmãos, era comum ter uma imagem, diante daquela imagem as pessoas se curvarem, beijarem aquela imagem, e aí chega num culto de crente, num culto de cristão, e vê gente chorando, vê gente derramada, vê gente no chão, vê gente deitado, ajoelhado, e as pessoas procuram quem é o Deus dele, onde é que ele está, cadê a imagem dele? Não encontram, procurem, não tem imagem nenhuma aqui. Mas quando nós fechamos os nossos olhos segundo a carne, nós abrimos os nossos olhos pela fé e contemplamos ao Senhor dos senhores, contemplamos aquele que está sentado no trono e aquele que está à direita do Deus Pai, e a gente pode adorar pela fé. Levanta a mão, canta, adora, celebra, mas não tem ninguém. Tem sim, Ele está aqui, irmãos, tão certo como há que eu respiro, Ele está aqui. Aleluia. Acusados de ateus, acusados de desleais e amotinadores, rebeldes, porque eles não concordavam com Roma. Então veja, irmãos, uma igreja, ela caminha certo. Não se estranhe, não se admire. Ah, pastor, eu faço tudo certo na minha empresa e as pessoas me perseguem. Você está achando estranho o quê? Pastor, mas eu lá não falo de ninguém, eu não roubo a empresa, mas parece que as pessoas não gostam de mim. Você está estranhando o quê? Sempre foi assim. A luz não combina com as trevas. E essa igreja era uma igreja que estava vivendo uma amargura, justamente pela sua fé em Jesus. Calúnia, perseguição, além da pobreza, as prisões que eles passavam. Veja, ser preso, irmãos, em Roma, não era como ser preso aqui no Brasil, não. Tem comida, tem café da manhã. Não estou ignorando o caos do sistema penitenciário, não. Mas se um preso ficar sem almoço, dá queima de colchão. Ou não dá? Quantas reportagens a gente já viu? Você acha que em Roma tinha essa cordialidade? A maioria dos presos ou morria de fome, porque não tinha esse negócio de tem que dar comida para o preso. Não, você é preso de Roma, você vai estar aí pagando e sofrendo. A maioria morria, se não de fome, morria de peste, morria de uma doença qualquer, ou morria de lepra. Aquelas prisões frias, às vezes a própria lepra ali instaurada nas paredes das celas, era todo tipo de gente lá dentro. Então, além disso, está lá o cristão, naquela situação, naquele sofrimento. A igreja de Esmirna estava passando um esmagamento, irmãos, um aperto, uma amargura tão grande, irmãos, e eu fico realmente preocupado com esse tipo de cristão, que pensa que ser cristão é andar só de vitória, só de carro novo, só de
poupança cheia, dinheiro na carteira, e se alguma coisinha não me agrada, eu fico de biquinho, eu aponto o dedo para os céus e digo: Deus, aonde está o Senhor e a tua palavra? Eu sou filho do rei, e eu decreto e determino. Oh, meu irmão, tem tanto crente esquisito, e olha para uma igreja como essa e fica procurando o pecado que essa igreja tinha. Deixa eu te dizer, das 7 cartas, a única que Jesus não tem nada para reprovar é essa. Todas as outras, Jesus diz assim: tenho porém contra você. Tenho porém contra você. Você pode estar caminhando bem aqui, você pode estar caminhando bem ali, mas eu tenho algo que você não está caminhando bem. Ou você esfriou, ou você deixou o primeiro amor, ou você aceita as obras dos nicolaítas, ou você... Mas essa Jesus não tinha uma reprovação sequer. Uma, procure. Nenhuma. É sinal que essa igreja era perfeita? Não. Mas que procurava de fato honrar a fé que eles tinham. Que de fato procuravam viver uma vida que agradava a Deus, e conseguiram. Jesus não tinha nada para falar contra, não tinha uma palavra de reprovação contra essa igreja. O que Jesus tinha então para mostrar a essa igreja? Primeira coisa, que ele se identificava com ela. Diga: Jesus se identifica com os que sofrem. Olha só, Jesus sabia que eles estavam passando por tribulação, por calúnia, por blasfêmia, por perseguição, por pobreza. E Jesus chega e diz assim: antes de mais nada, eu vou me identificar. Verso de número 8, ele diz assim: eu sou aquele que estive morto. Ou seja, vocês estão passando por provas. Mais de 2.000 irmãos da igreja morreram precipitados montanha abaixo, não foi? Mas eu também estive morto. Eu sei o que é padecer, eu sei o que é sofrer, eu sei o que é ser caluniado. Por isso mesmo, irmãos, Jesus foi constituído sumo sacerdote, porque Ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Porque em tudo que você passa, que eu passo, em tudo que a gente já foi tentado, Ele também já foi. Você já teve dor de cabeça? Jesus já teve. Você já passou por tentação? Jesus também. Você passou por humilhação? Jesus. Zombaria? Jesus. Maus tratos? Jesus. Tudo Ele passou, para que hoje Ele te entendesse, me entendesse, e pudesse hoje socorrer aqueles que estão sendo tentados e provados. Então Jesus se coloca assim: deixa eu te dizer, quem está falando aqui é quem tem conhecimento de causa. Eu estive morto. Mas também Jesus quer mostrar para eles que, por mais difícil que seja o início da história, isso não determina o final da história. Vocês estão passando por tudo isso, e eu também estive morto. Mas Jesus completa a frase dizendo: mas eu tornei a viver. Eu estive morto, mas agora eu estou vivo. O meu início não determinou o meu fim. Eu não permaneci na sepultura, mas eu estou vivo. O que é que ele estava querendo ensinar para a igreja? Vocês estão passando por uma dificuldade hoje, mas não é isso que vai determinar o fim de vocês. O que eu tenho para vocês é algo poderoso. O que eu tenho preparado para vocês não é uma coroa qualquer, é a coroa da vida. O que eu tenho preparado para vocês não é somente uma vida aqui na terra. Eu tenho preparado uma vida eterna lá no céu, porque vocês jamais provarão a segunda morte. Então, querido, Jesus aqui ele mostra: não fica preocupado com o seu início. Talvez hoje, querido, você está vivendo um momento difícil na sua vida, mas isso não determina que você vai terminar assim. Nós somos um povo que tem fé e tem esperança. E ainda que os nossos dias hoje estejam difíceis, não quer dizer que a gente vai terminar assim. Deus mudou a sorte de Jó. Tornou os últimos dias de Jó mais prósperos, mais abundantes e mais felizes do que os primeiros dias. E ainda que, aleluia, a gente não consiga desfrutar de todo o bem, pastor, porque eu conheço alguém que passou por isso e aí morreu. E não foi o fim não, meu irmão.
Porque ainda que não provemos tudo de bom que Deus quer fazer e pode fazer por nós, aqui na terra, aleluia, tem uma eternidade preparada para mim, para você. Pastor, mas eu quero saber aqui, meu irmão, o que você espera viver aqui na terra? Tinha uma capa da Veja desses dias para trás que os cientistas estão trabalhando para aumentar a expectativa de vida do homem para 200 anos. Irmãos, eu não quero chegar a 200 anos não. Olha que coisa mais esquisitinha, parece uma múmia andando. 200 anos, está vindo o pastor João arrastado aqui. Abre a sua Bíblia. Não, está fora. Irmãos, o que a gente pode viver aqui? Em nada pode ser comparado com o que a gente vai viver na glória. Pastor, eu vou viver 80 anos, 100 anos aqui. O que é isso para a eternidade? O que é isso para a eternidade, irmãos? Não é nada. Aqui a gente vive 100 anos, mas desenvolve um bico de papagaio, uma hérnia na coluna, não é? Uma artrite, uma artrose. Eu quero dizer que lá na glória não tem doença, não tem enfermidade, não tem vírus, não tem bactéria, não tem coisa feia lá, irmão. Você pode dar um glória a Deus? Talvez você se olhe no espelho e diga assim, misericórdia. Irmãos, alguma coisa vai acontecer da nossa passagem da terra para o céu. O que é feio vai ficar bonito, porque no céu não tem nada feio. Então, glória a Deus, se olhe no espelho e diga assim, se você não é hoje, vai ser amanhã, em nome de Jesus. Não é ou não é? Irmãos, e Jesus aqui mostra que o seu início, o meu início, não pode ser considerado o fim da gente. Eu tive morto, mas eu tornei a viver. Tem algo melhor que nos aguarda, tem algo melhor que nos espera. Então Jesus dá uma mensagem de esperança para a igreja de Esmirna, logo no começo. Está sendo difícil hoje, mas espera que o amanhã vai ser melhor, em nome de Jesus. A outra coisa que Jesus mostra é que ele não está alheio. Tem gente que diz assim, cadê Deus? Deus está vendo tudo que você está passando. Capítulo 8, versículo 8 vai dizer, eu conheço o que você está passando. Eu sei muito bem cada luta que você está vivendo. Eu sei muito bem cada crise que você está enfrentando, cada dúvida que você tem. Eu sei muito bem todas as zombarias que você enfrenta. Eu sei muito bem as rejeições que você já passou. Eu sei muito bem tudo, eu conheço. O que Jesus está dizendo, eu não estou alheio a isso. Mas Jesus, ele não conhece apenas como um curioso, para saber da vida dos outros, não. O conhecimento de Jesus é aquele que leva a ele a fazer algo ativamente pelo seu povo, como ele estava trabalhando na vida dessa igreja, aperfeiçoando, purificando, permitindo situações com um propósito. Nada que Deus permite é sem propósito. Você pode dizer amém, irmão? Nada que Deus permite na vida da gente é desprovido de um propósito. Deus tem um propósito e Ele conhece a dificuldade. Muitas vezes ali a participação de Jesus é confortando a igreja. Muitas vezes a participação de Jesus é encorajando a igreja. Muitas vezes a participação de Jesus é livrando a igreja. Só que muitas vezes esse livramento, irmãos, não acontece na hora que a gente espera. Às vezes o livramento de Jesus vem antes da situação. É como o José lá no Egito, antes que a fome viesse sobre a terra, Jesus, o Deus o Pai, levantou José para armazenar comida em abundância para que a terra não padecesse. Então o livramento veio antes. 7 anos de fartura para enfrentar 7 anos de escassez, veio antes. Às vezes o livramento vem durante. Você lembra da história da fornalha? Foram jogados. A fornalha não apagou antes deles entrarem. Aliás, foi aquecida 7 vezes mais. Depois eles foram jogados. Então foi durante. O 4º homem, aleluia, estava lá para dar o livramento aos nossos irmãos. E pode ser depois. Oh, mestre, o nosso irmão está doente, Lázaro, vem curá-lo. Jesus não foi curar. A morte visitou a casa
de Maria e de Marta. E apenas 4 dias depois, quando Lázaro já estava morto, ou seja, depois, foi que Jesus apareceu e fez um grande milagre. Então, querido, Jesus pode operar nessa situação que você está enfrentando hoje. Talvez você já esteja vivendo um problema, Jesus pode dar um livramento para você hoje, amém? Às vezes está te dando um livramento porque você vai ter um problema essa semana, final de semana, e Ele já te deu hoje, aleluia, e às vezes vai ser depois, e não é por isso que Jesus está alheio, não é por isso que Jesus está cochilando lá no céu. Ele conheço a sua tribulação. Outra coisa, irmãos, que lindo, é exatamente como Jesus via aquela igreja. Ele via aquela igreja rica, porque uma coisa é preço, outra coisa é valor. Todos nós sabemos que existe uma grande diferença. Você vai levar sua esposa para jantar, não diz amém ainda não. Existe um preço e existe um valor. O preço é o que você paga, o valor é o que você leva. Por exemplo, vou levar minha esposa para jantar. Quanto vai ser? O preço, R$100. Foi o preço. Mas o valor é que a gente vai estar mais junto. O valor é que a gente vai sair de lá mais feliz, mais alegre, mais leve. Isso é valor. E isso, o preço não paga. Quanto vale a sua vida? Quanto vale o dedo polegar da sua mão? Quanto vale um filho que você tem? Não tem preço, tem valor. Jesus olhava para aquela igreja e não via nada de oneroso naquele lugar. Talvez não tivesse nem cadeiras, como algumas igrejas da África. Os irmãos celebram o culto todo em pé, ou em bancos de madeira improvisados. E olhe que o culto lá não é assim de 1h30, 2 horas, como a gente tem aqui, não. É de 4, 6 a 8 horas. Os irmãos, não é? Celebrando o Senhor Jesus. E não tem lugar onde sentar, não. Às vezes a gente tem, e a gente reclama. Às vezes a gente, e lá será que faz calor, gente? Lá na África, será que os irmãos lá sentem mas não, tem ar-condicionado, tem não, meu irmão. Então, adorando. Então, o preço, o valor, a questão do dinheiro, Jesus não via naquela igreja. Era uma igreja pobre, mas Jesus via algo que as pessoas de fora não viam. Essa igreja é rica. Talvez uma portazinha, como algumas igrejas que a gente tem ido, mas são ricas, tem a presença de Deus lá dentro, tem vidas sendo salvas. E quanto vale uma vida salva? Uma vida, irmão, não tem preço. Por isso que são ricas. Então nunca passe pela sua cabeça, nunca pela nossa cabeça, que Jesus vê a gente e alegra assim quando Ele vê, nossa, essa minha igreja é muito rica. Irmão, se é rica em termos aquisitivos, é porque Deus está dando a ela alguma oportunidade dela servir em outras áreas. Então vocês vão ajudar isso, vocês vão, nunca para ostentar, nunca para dizer eu sou rico, como a igreja de Laodiceia, porque esse tipo de riqueza Jesus vê como pobreza. Mas essa igreja não, ei, você tem riqueza. Querido, não importa se você não está tendo o que você gostaria de ter. Busque, vá atrás, se esforce, mas não se cobre. Deus, está vendo meu vizinho, bate tambor a noite toda, trai a mulher, chega bêbado em casa, ó o carro dele, Jeová. E teu servo aqui, Senhor, que fica pelas madrugadas orando, porque está orando e porque está pensando como é que vai pagar a conta. Jesus, não está tendo nada, cadê, Senhor, a tua fidelidade? Ele está olhando para você e está dizendo, filho, você é tão rico, você não sabe disso, não, você é rico. Olha para quem está do seu lado e diga assim, você é rico,
Aleluia, aleluia. Jesus estava querendo dizer para essa igreja que ela estava travando uma guerra espiritual. Não olhe apenas para as pessoas, veja que existe uma ação espiritual por trás, é uma sinagoga de Satanás. Às vezes a gente está lutando contra pessoas e está usando armas erradas, porque a gente está desprezando, ignorando a nossa batalha é espiritual. Jesus estava mostrando isso. Jesus estava mostrando uma coisa linda, querido, que a tribulação tem prazo de validade. Ele disse assim: olha, eu sei que Satanás está para lançar alguns de vocês na prisão. Eu quero dizer que vocês vão passar por uma tribulação de 10 dias. Irmãos, esse número não é para ser considerado exato, vamos contar a partir de agora. Podia ser, mas a ideia é de que tribulação tem um prazo determinado por Deus. Amém? Você diz assim: isso nunca vai passar? Não, vai passar. Jesus está dizendo para você e para mim nessa noite que a dificuldade que a gente vive tem um tempo de expirar, tem um tempo de acabar, não é para sempre. Então toma um ânimo, continua caminhando, mas não se abate dizendo: Deus, isso parece que não vai passar nunca. Tem um limite. Deus estabelece um prazo e diz: daqui você não passa, porque Ele sabe até onde você e eu conseguimos suportar. Ele sabe e Ele não vai dar uma prova que a gente não consiga suportá-la. Por isso que Ele estabelece um prazo. E eu estou indo para o final. O que é que Jesus esperava daquela igreja? Era uma igreja que vivia uma amargura, era uma igreja que passava por uma situação dificílima, e Jesus esperava duas coisas daquela igreja. Primeira, coragem. Jesus disse para ela: não tenha medo. Vamos dizer isso? Não tenha medo. Agora você vai pregar para você. Você vai dizer assim: João. Não é para mim não, você vai dizer seu nome. Vamos lá? 1, 2, 3 e... João. Diga assim: não tenha medo. Mais uma vez, diga: João. Diga: não tenha medo. Oh, meu irmão, Jesus estava preocupado assim: ó, você está enfrentando a sinagoga de Satanás, você está enfrentando... Não, o primeiro inimigo que você tem que derrotar aí é o seu medo. É ele que te prostra, é ele que te paralisa, é ele que te engessa. Então não tenha medo. Está passando por tudo isso e mais, ainda vai passar. Porque Jesus ainda diz assim: ó, o diabo está para lançar, jogou para o futuro, alguns de vocês na prisão. Então Jesus ainda assim diz para aquela igreja, e está dizendo para Hebron nessa noite: não tenha medo. Coragem, irmão. O que é ser corajoso? É aquele cara que vai de peito aberto, enfrentar feras, enfrentar demônios. Não, irmão. Coragem não é ausência de medo necessariamente, porque o medo é um sentimento natural do ser humano. A coragem é aquele que, mesmo tendo um medo, aquele sentimento, ele não se deixa determinar pelo que ele sente. Então, por exemplo, eu estava vendo uma reportagem de uma mulher que chegou em casa lá na Austrália, só podia ser Austrália, e tinha uma cobra, uma serpente em cima da televisão dela. Irmãos, e aquela mulher pega um balde de lixo e um cabo de vassoura, e a serpente, tamanho de uma serpente, e ela vai com a vassoura e colocou ela dentro do balde. Aí foi lá para o fundo da casa dela, que tem uma floresta, e soltou a cobra. Aí o repórter disse assim: se fosse na minha casa, eu entrava, eu veria aquela cobra, fecharia a porta, sairia e ia esperar o resgate chegar e tirar aquela cobra. Então às vezes a gente faz isso. A gente vê uma situação na nossa vida e a gente fecha a porta e fica do lado de fora, paralisado. A gente não vai para a oração, a gente não vai para a ação, a gente não corre atrás,
a gente não faz nada, fica com medo, porque o medo paralisa. Mas a coragem, irmãos, é aquilo que nos faz ir mesmo quando a gente está com medo, porque o medo não pode nos paralisar. Por isso que Jesus diz assim: não tenha medo. Não é para você ficar parado dizendo assim, sou corajoso, é para você ir lá. Não é para você se esconder, não é para você fugir, não é para você tentar outra alternativa, é para você enfrentar. Está passando uma luta em casa, no casamento, chega, chama junto, vamos conversar, vamos orar, vamos pagar um preço, vamos jejuar, vamos para o monte, vamos fazer alguma coisa, vamos buscar um conselheiro, vamos pedir conselho, vamos fazer alguma coisa. Mas parados, engessados, a gente não vai ficar. Coragem, não deixa isso te paralisar, a igreja. Mas a segunda coisa que Jesus espera, além de coragem, olha para quem está do seu lado, vê se ele tem cara de corajoso, de corajosa. Olha aí, aleluia. Coragem, meu irmão, coragem, 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 coragem. Mas a segunda coisa é fidelidade. Você vai enfrentar uma prova, mas seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Fidelidade. Meu irmão, a prova, a tribulação tem prazo de validade. A sua fidelidade não. Tem gente que perde a fidelidade quando a prova chega. Tem gente que não é mais aquela mesma pessoa quando a dificuldade, o desemprego, a falta de dinheiro, a enfermidade bate à sua porta. Jesus está dizendo: seja fiel até a morte. Em vida, em outras palavras, enquanto você viver, seja fiel. Meu irmão, infidelidade começa nas coisas pequenas. Jesus disse: seja fiel no pouco, e sobre muito eu te colocarei. Jesus não começa exigindo que a gente seja fiel no muito. Isso é um processo. À medida que Jesus vê fidelidade no nosso coração nas coisas mínimas, Ele vai nos colocando nas coisas maiores. Então é começar sendo fiel na devolução do troco que veio a mais. É começar sendo fiel nos relacionamentos que a gente tem. Sejam eles de amizade, sejam eles matrimoniais, fidelidade. Eu fico pensando, crente que não é fiel à sua esposa, o seu esposo, vai ser fiel a Jesus? Vai não, irmão, vai não. Crente que não é fiel, tendo a capacidade de falar a verdade, vai ser fiel para Jesus? Vai afirmar Jesus é o Senhor quando a ameaça de morte tiver a sua vida nas suas mãos? Uma pessoa que hoje, irmãos, é desonesta nas coisas mínimas, uma pessoa que não é fiel no pouco que recebeu. Às vezes Jesus te deu um talento, às vezes Ele me deu um talentozinho só, e eu não sou fiel com aquilo. Jesus diz assim: vai, prega, um talento, e eu ainda não faço aquele negócio. Jesus deu um talento, você vai orar até o final da sua vida pelo que estão. Deu para entender esse negócio? Mas tem um lugar chamado isso, que estão. Não é casar que estão, também tem esse. Imagine que Jesus, você vai orar o resto da sua vida por esse lugarzinho. Às vezes assim, vou nada. Se uma coisinha a gente não é fiel, como que a gente vai ser fiel nas coisas maiores, irmãos? Se a gente não é fiel nos nossos compromissos, nas nossas responsabilidades familiares, ministeriais, como homens e mulheres de Deus, a gente espera ser fiel no muito. Isso nunca vai acontecer. São provas que a gente vai vencendo, das mínimas às maiores. E aí Jesus chega a dizer: vocês já foram caluniados, vocês já foram perseguidos, atribulados, angustiados, estão provando o sabor amargo da tribulação. Não negaram o meu nome até agora. Mais de 2.000 irmãos da igreja de vocês já morreu.
já foram executados. O pastor da igreja de vocês foi queimado. Mas deixa eu dar uma palavra: seja fiel até a morte. Continua sendo fiel. Persiste em ser fiel. E se necessário for, dê a sua vida pela fé que você tem. E você vai receber a coroa da vida. Ô meu irmão, naquela cidade existiam as Olimpíadas, em que o vencedor, ele recebia uma coroa de louros. O problema daquela coroa é que era uma glória temporária, porque depois os louros murchavam tudo, ficava tudo sequinho, perdia a beleza. Era uma vitória de uma alegria passageira. Mas Jesus disse: se você for fiel até a morte, a coroa que eu te der, ela não vai murchar, ela não vai perder o brilho, não vai perder a beleza. É a coroa da vida. Para o mundo você vai ter morrido, mas aqui você vai saber que o que eu dei para você foi a vida. Coroa da vida. Seja fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida. E a segunda coisa que Jesus nos dá, irmãos, o que Ele pede? Coragem e fidelidade. E o que Ele nos dá? A coroa da vida. E depois, para finalizar, aí no verso de número 11, Ele vai dizer, é a capacidade de voltar a viver e nunca mais morrer. Vou repetir. A capacidade de voltar a viver e nunca mais morrer. Aonde que está isso, pastor? O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Ele não está falando da primeira. Ou seja, seja fiel até a morte. 2.000 irmãos aqui já morreram. O pastor da igreja morreu também. Eles provaram a primeira morte. Pastor, eu não sabia que tinha duas. Pois é, mas tem. A segunda morte é justamente a mais terrível e irreversível das mortes. Porque aquele que provar da segunda morte é aquele que vai provar o calor do sofrimento eterno, o fogo do juízo de Deus, a separação total, absoluta e irreversível da presença de Deus. Porque a morte, irmãos, aqui, a primeira, ela só nos priva dessa existência material física. Esse corpo que já é corruptível, pelo pecado, ele que se deteriora, ele adoece, ele morre, ele enfraquece, e não tem mais jeito para ele. Mas irmãos, quando tem Jesus na história, aquele que pereceu quanto a sua vida aqui na terra, ele terá da parte de Deus um corpo chamado de glorificado, que tem a possibilidade de uma existência não apenas nesse plano, porque a Bíblia diz que novos céus e nova terra foram preparados para ele. É uma capacidade de existência, irmãos, em tudo superior a essa que nós vivemos. Esse corpo que adoece, o glorificado não adoecerá mais. Esses cabelos brancos, você não vai pintar mais nunca. Não envelhece. Rugas. Eita, que tem irmã dando glória a Deus interiormente. Aleluia. Não, irmão, botox, tinta. Eu não vou precisar de nada disso. Irmão, você já imaginou? Se você fica aí, eu não sei se lá vai ter shampoo, sabonete, mas esse corpo aqui, irmão, quando ele vai para a terra, depois de 4 dias ele já está insuportavelmente fedido. Se a gente fica 2, 3 dias para lá e para cá e não toma banho, esse corpo aqui começa a exalar um aromazinho desagradável. Você acha que lá na glória vai ter isso, irmão? Pastor, a gente não tem ideia, irmão, da glória que será revelada.
aqueles que hoje têm Jesus como seu Senhor e Salvador. E Ele está dizendo: ei, persevera, seja fiel até a morte. Quem for o vencedor, de modo nenhum provará o dano da segunda morte. Você não vai estar separado da presença de Deus. Você não vai estar num lugar de sofrimento. Ei, Esmirna, esse tempo que vocês estão sofrendo aqui, vocês não vão viver isso para sempre. O que eu tenho para vocês é um estado de... Irmãos, tem vezes que a gente fica conjecturando as coisas, né? Tem dias que você acorda feliz, sim ou não? Sim ou não? Muito feliz, muito feliz. Você já acordou um dia muito feliz? E já aconteceu de no outro dia você não estar tão feliz assim? Sim. Você já imaginou o que é passar dia após dia de uma eternidade e não saber jamais o que é tristeza? Irmãos, é incompreensível. Só alegria, 24 horas, eternamente. Por isso que ele está dizendo: segunda morte é dano, é perda. Mas se você vencer, você não vai provar o dano da segunda morte. Então, seja fiel. Seja fiel. Igreja, está passando por um momento amargo. Seja fiel. Tenha coragem para enfrentar. Mas saiba que há coisas melhores preparadas para nós. E ninguém pode tirar, e ninguém pode roubar, e tribulação não pode arrancar de nós, perseguição da sinagoga de Satanás não pode tirar mais isso de nós. Seja fiel, e você vai provar o que é a vida verdadeira, a coroa da vida. Vamos ficar de pé e vamos orar, queridos, em nome de Jesus. Diante de amarguras, oh, igreja que nos inspira. Não tinha R$1, uma prata furada. Irmãos, tinham 2 termos para a palavra pobre. Um pobre, que é aquele que tem uma carência de um recurso momentâneo. E o outro termo grego que é usado para pobre é o pobre de marré. Foi esse termo que Jesus usou. O que eles estavam passando não era assim: nossa, não tem manteiga hoje, nossa, não tem carne, só tem frango, nossa, não tem filé, só tem ovo. Não, irmãos, isso não é ser pobre, não. Pobre é aquele que não tem nada, que não sabe que vai comer daqui a pouco, porque não tem. Jesus olhou para essa igreja e disse assim: vocês são esses pobres aqui, financeiramente vocês não têm nada, mas ô igreja rica, ei, vocês estão sendo solapados por todos os lados, mas estão firmes. Ele não dá um sinal de desagrado. Que igreja, irmão, para a gente se inspirar hoje. Que muitas vezes, por uma coisinha, uma dorzinha de cabeça, uma coisa que a gente não se agradou, que não ficou do nosso jeito, a gente já fica bravo, já fica xingando, já fica mal com todo mundo, porque uma coisinha fugiu do meu planejamento. Vamos orar, irmão, você pode fechar os olhos e dizer: oh Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Essa igreja aqui me dá uma lição, de que não depende do que eu esteja vivendo, não depende da minha situação no momento, depende da minha disposição de ser fiel, depende da minha disposição de ter coragem, de enfrentar o problema. Pai, eu oro nesse momento, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, colocando a minha vida e a vida de cada um dos irmãos aqui nessa noite, e pedindo a Ti que nessa noite o Senhor nos levante como pessoas de coragem,
diante de qualquer situação, tribulação, diante de qualquer dificuldade que estejamos enfrentando, Deus nos cinge de coragem nessa noite. O Senhor está dizendo a mesma coisa que disse para a igreja de Esmirna: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Oh, aleluia! Meu Deus, o Senhor não está dizendo isso de longe. O Senhor é aquele que está no meio da tua igreja. O Senhor é aquele que conhece o que a tua igreja passa. O Senhor é aquele que conhece tudo que nós enfrentamos e estamos para enfrentar. O Senhor conhece o passado muito bem, o Senhor conhece o nosso presente muito bem, mas o Senhor também conhece o nosso futuro muito bem. E o Senhor continua dizendo para nós: a mensagem do passado para você é não tenha medo. A mensagem que eu te dou hoje no presente é não tenha medo. E a mensagem que eu te dou para o futuro, que você não conhece nada sobre ele, mas você conhece aquele que conhece o seu futuro, e ele está dizendo para você: não tenha medo. Meu Deus, nessa noite levanta-nos, tira-nos de toda prostração, tira-nos de todo abatimento, de toda tristeza, Senhor, e nos faça avançar, mesmo enfrentando homens, mesmo enfrentando demônios, como aquela igreja estava enfrentando. Nós queremos seguir, nós queremos avançar em nome de Jesus, porque há uma coroa da vida que nos espera. Aleluia, há uma recompensa que te aguarda, há um galardão que aguarda a igreja. Então, querido irmão, em nome de Jesus, sejamos fiéis. Senhor, dá-nos essa graça de, nas coisas pequenas, Senhor, nas coisas pequenas que a gente tem oportunidade dia após dia, a gente possa ser fiel, seja em casa, seja no trabalho, seja nos nossos compromissos, responsabilidades. Dê-nos a graça de sermos fiéis, porque, Senhor, passando por cada estágio, por cada parte do processo, nós podemos chegar até aquele dia em que o Senhor nos dirá: é até a morte, meu filho, é até a morte, minha filha, e eu te darei a coroa da vida. Oh, aleluia! Muito obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por essa noite. Eu peço que de uma forma especial, Senhor, o Senhor visite cada necessidade. O Deus que conhece a nossa tribulação, o Deus que conhece a nossa angústia, o Deus que conhece a nossa escassez. Deus, nessa noite, manifesta o teu poder, manifesta vitória, Senhor, na vida de cada um que aqui está, em nome de Jesus, e que possamos ver, Senhor, pela tua graça, o Senhor agindo em nosso favor, em nome de Jesus. Obrigado, obrigado por cada vida que veio te adorar. Coloque a mão no seu coração. Obrigado, Senhor Jesus, e que de uma forma poderosa o Senhor envolva esse irmão, o Senhor envolva essa irmã com a tua graça, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Envolva, Senhor, com teu amor, o amor de Deus Pai. Envolva com teu consolo, Espírito Santo, a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, meu irmão, seja sobre todos os nossos irmãos e irmãs espalhados na terra, hoje e para sempre. Amém, amém, amém e amém. Amém, amado. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma noite abençoada, uma noite de descanso, uma noite de paz. Final de semana estaremos juntos no domingo, 9h30 e às 18 horas. Dê o seu nome, estejamos juntos glorificando o nosso Deus. Vá em paz, no nome de Jesus. Não deixe de cumprimentar o seu irmão aí, com um tchauzinho, com um morrinho santo. E vamos na paz do nosso Deus, em nome de Jesus.